com essa autoridade, com esse clamor diante do Pai. Porque a palavra diz que Ele vai com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Ele leva a nossa oração. Então o Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece, o mais profundo da nossa alma. E é Ele que nos dá a autoridade para enfrentar tudo isso. Então nós temos que trazer isso para a nossa mente. Nós temos que entender e trazer isso o tempo todo, porque Satanás ele quer roubar isso de nós. Ele quer tirar a nossa identidade. Ele quer trazer sobre a nossa mente tudo que nós não somos. Ele diz que nós não somos capazes. Ele diz que nós não conseguiremos. Ele diz que nós não somos amados, que nós não somos perfeitos. Realmente não somos perfeitos. Porque a nossa perfeição ela está em Cristo Jesus. A nossa perfeição está no Senhor. E a nossa força também não está em nós, a nossa força está nele. Então tudo que nós necessitamos está em Jesus. Então, meus queridos, essa noite que nós possamos trazer ao nosso coração isso, de que tudo vem dele, de que tudo é para ele. Que hoje nós estamos aqui reunidos como o primeiro culto do Bevão. É um ministério que está começando sobre a cidade de Taubaté. Eu creio que é algo muito especial que o Senhor trouxe para a nossa cidade. É um momento de restauração, de renovo, de cura. É um momento em que o Senhor, mais uma vez, Ele está se derramando na cidade de Taubaté. Eu creio que esse mover vai alcançar todo o nosso lado, trazendo uma transformação e uma restauração. Muitos aqui vieram de outros ministérios, muitos aqui não conhecem a palavra, mas eu deixo um alerta para vocês. Não olhem para o homem. Não olhem para o homem. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Não esperem nada do homem, porque nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Olhem para Cristo. É lógico que nós temos que ter, principalmente nós que estamos à frente, temos que ter uma postura sim de liderança, de ajudar, de acolher, de ser um exemplo. Mas muitas vezes nós vamos falhar. Então que vocês não se apeguem nisso, mas que vocês olhem para Cristo, para que a gente possa construir algo que está no coração de Cristo. Que já foi projetado lá na eternidade. Porque esse projeto não é do pastor Temer, não é do pastor Luiz Hermínio, não é de ninguém. É um projeto que nasceu no coração de Jesus lá na eternidade. Então que vocês possam ter isso no coração. Guardar isso no coração de vocês e trazer a todo instante, Pai, da maneira como o Senhor olhou para Davi, com toda a sua simplicidade, com todo o seu amor, o Senhor olhe para mim. Que o Senhor me use com toda a simplicidade. Muitas vezes nós esperamos grandes coisas para o Senhor fazer. Nós esperamos grandes movimentos. Nós falamos, se Deus fizer isso, eu vou estar à frente. Se Deus fizer aquilo, eu vou querer ser ousado. Não. Abra sua boca onde você estiver. Deixa Deus te usar na simplicidade. O nosso Senhor, Ele é simples. O nosso Senhor, Ele é simples. Quando nós pegamos as Escrituras, nós vemos Ele é um Pai de amor. Ele é simples. Então deixa o Senhor te usar. Se revista da autoridade que vem do Espírito Santo. Deixa o Senhor te usar. Amém? Eu deixo esse desafio para vocês, para que vocês possam ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para que vocês sejam usados com ousadia, com intrepidez, com autoridade do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paizinho amado, Paizinho querido, nós queremos te louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Como é bom poder ter essa certeza e essa confiança, Pai, de que o Senhor está olhando para nós, de que o Senhor está olhando para o nosso coração e não para o nosso exterior, Pai. Continue nos sondando, Senhor. Venha através do teu Espírito Santo, Pai, nos mostrar o desejo do teu coração para as nossas vidas. Que possamos, Pai, estar abertos e entregues para cumprir
teu chamado, Senhor. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Que sejamos levantados realmente como servos valorosos diante da tua presença. Não para a nossa honra e não para a nossa glória, Pai. Mas para que o teu nome seja glorificado. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Nós queremos te clamar, Senhor. Olhe para nós, Pai. Derrame o teu amor sobre as nossas vidas. Se revele a nós diariamente, Senhor. Trazendo sobre nós o desejo de te conhecer cada vez mais, Pai. De nos rendermos completamente a Ti. Nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Continue recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa reverência a Ti, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Agora só bebê. Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos meus dias eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Aleluia! Preparando pra mim. Conquistando as veredas. Glória a Deus, aleluia! E cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça. Todos os meus dias
louvor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia! Por ele eu estou gastando a chance. Aleluia! Aleluia! Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, não ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, não ele traz consigo a sua recompensa. Maravilhoso! Aleluia. Aleluia. Você sentado no minuto. Aleluia. Já mesmo. Nós retomamos o louvor. Pastor, fala bem pertinho, assim, não sai só. Quem me pediu para eu falar bem pertinho? Vocês estão escutando aí? Meus irmãos, alguém foi dado a oportunidade de tirar oferta dessa noite. E falar de oferta, pensa num negócio prazeroso. Eu aprendi desde muito cedo que o reino de Deus é feito por homens que entendem o propósito. E oferta, na verdade, ela tem dois lugares para dar. Ela pode estar no seu bolso, mas ela pode estar no seu coração. Escuta isso. Eu conheço irmãos que entenderam o projeto de ofertar ao Senhor, que simplesmente tiveram sua vida transformada pelo poder da oferta. E o texto que eu vou compartilhar com vocês, não precisa nem abrir, é um texto simples, de Moisés em Deuteronômio. Quando Deus aparece para Moisés, Deus diz assim para Moisés, olha isso aí, que coisa curiosa. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que tragam para mim uma oferta, cujo o coração repelir a dar. Moisés decide fazer um tabernáculo para Deus morar. E agora, Deus aparece para Moisés e diz assim, diga ao povo que traga a sua oferta. Eu vou morar no meio deles. Eu vou habitar no meio deles. E eu estou, então, dando a eles a oportunidade de dar. Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que quando Moisés fala com aquele povo, o povo começa a pegar. As mulheres começam a pegar as suas joias, os homens começam a pegar os seus utensílios e vão trazendo, e vão trazendo, e vão trazendo. O coração deles estava tão disposto a dar, que Moisés agora para e fala assim, gente, por favor, não tragam mais, porque nós já temos além do que precisamos. Aleluia. Moisés é um dos únicos pastores que pede para não trazer mais oferta, né? E ele vai dizer, olha, não precisa trazer mais. E aqui eu quero fazer um paralelo com você. Que nós vamos tirar a nossa oferta aqui, mas eu queria dizer uma coisa muito clara para você. Que tal como Moisés precisou construir o templo lá atrás, nós temos um desafio de construir o nosso para entrar por esses dias. E nós precisamos levantar um recurso. E esse recurso poderia estar no bolso de qualquer um.
compartilhar com nós, com todos. Deus dá a nós a oportunidade, mas eu quero dar aqui para você um parecer da Sagrada Escritura. Você não vai ficar rico se você der. Quero deixar isso claro para você. Você não vai ficar próspero se você der. O devorador, ele pode até comer um punhado de coisas se você der também. Porque tudo que se fala de dinheiro nessa papagaiada não tem a ver com Sagrada Escritura limpa e original. Porque tudo isso que eles fazem aí, a religião faz, é para poder motivar você a dar. Você dá 10, o Senhor devolve 100. Poxa, investimento bacana, mas isso não é reino de Deus. A Bíblia diz assim, olha, cada um dê conforme Deus propõe no seu coração. Não com tristeza, não com necessidade. Ou seja, qual é a necessidade aqui? Eu vou dar para Deus me dar mais. Meu amigo, quem faz isso é macumbeiro. Nós somos crentes. Agora Deus vai dizer o seguinte, porque Deus ama o dador alegre. Sabe por que nós vamos dar hoje? Nós vamos dar porque temos alegria de entrar num prédio novo. Nós vamos dar porque nós temos alegria de inaugurar o Evan na cidade de Nova Terra. Nós vamos dar, sabe por quê? Nós queremos ver o templo de Deus prosperar na terra. Aleluia. E aí, meu amigo, você tem duas formas de dar. É você pegar esse jogo dizendo que vai tacar o dinheiro devorador na sua costa e você vai gastar na farmácia se não der. Mas você tem a oportunidade de dar assim, olha, é para o Senhor. É para a obra. É para aquilo que estamos projetando. E aí você vai dar com alegria. E sabe qual é a recompensa? Deus ama o dador alegre. E qual é a recompensa? Farei cair sobre nós bênçãos sobreabundantes. Eu, neste espírito de dar, é que eu quero convidar você a ficar em pé. Por que em pé? Para você pegar a melhor nota. Se você ficar sentado, você vai amassar ela aí. Então vamos ficar em pé, todos nós. Pegue aquela nota abençoada, porque o desafio é grande. Eu vi hoje lá no grupo, não conta com o tema que eu estou contando para vocês, tá bom? Mas eu vi lá que eles têm que levantar uma oferta com bastante dígito, é bastante zero, para poder entrar lá. E eu quero convidar você já a catar aquela nota que tem bastante zero aí, e vamos lá. E você conhece a história do ofertante, né? Você conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece? Olha, a história do ofertante, muito velha, muito antiga, é a história das notas que estavam conversando. Lembra dessa, Paulo? As notas conversando, conversa daqui, conversa de lá, nota de 100, a de 200, a de 50, e começa uma conversa. A de 200 muito alegre, muito animada, e diz assim, olha, comigo se compra bastante coisa. Comigo se compra alguns quilos de picanha. A de 100 falou assim, ó, a minha não se compra muito, mas também se faz um lanche legal. A de 50 falou, eu não fico para trás, lanche da tarde, café, olha, vai comigo. A de 20 já mais humilde, falou, chama a padaria, se come alguma coisa. Chegou na de 10, ela falou, leva um de leite e um pãozinho. Aí não sobrou nada. A de 5 falou, olha, pão ainda leva. A de 2 falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem comprar isso tudo, mas todo domingo crente sou eu. Todo domingo não salva na igreja. Então, meu amigo, não vamos fazer isso. Pega a sua melhor oferta. Quero que você pode dar para o reino de Deus. Olha, em algum lugar está o Pix. Aonde está o Pix? Vai projetar ali? Nós estamos gerando o QR Code aqui. Olha aí, isso aí vai gerar para nós gerarmos o que Deus vai fazer. Então eles geram aqui para nós gerarmos o que Deus vai fazer. E você que quer pegar a sua oferta, pega aí no bolso e vamos apresentar ao Senhor. Não damos por tristeza. Não damos por necessidade. Deus ama o dador alegre. E com a sua oferta na sua mão, eu convido você a levantar suas mãos para o céu e vamos ofertar ao Senhor com alegria. Senhor, aqui estamos diante de Ti. O desafio, Senhor, é grande.
Ainda falta, Senhor, muito para chegarmos aonde nós precisamos. Mas com alegria nós queremos apresentar um pouco daquilo tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa o dador alegre. Abençoa esse que de coração chega no altar dando o seu melhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor é bom e que o Senhor é galardoador daqueles que o amam. Trazemos diante do altar, depositando diante de Ti. Receba, Senhor, a nossa oferta em nome de Jesus. Amém. E amém. Sai do seu lugar, quero ofertar ao Senhor. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Meus irmãos, aqui foi doado o Pix, nós tivemos um probleminha dentro aqui, ó. A gente não conseguiu colocar o Pix aqui. O Pix é Nelson, esse Pix ele vai direto para a imobiliária e precisa receber uma calção. Nós precisamos honrar uma calção lá na imobiliária. E o Pix é uma imobiliária, direto para a imobiliária do nosso local, onde nós alugamos. O Pix é Nelson.Ferandrade@yahoo.com. Eu vou repetir. Nelson.Ferandrade@yahoo.com. Tá? Se você vai ofertar essa oferta, essa semente, ela vai direto para a imobiliária lá para cumprir uma calção. Não é uma calção, é uma calça, cara. Amém? Então você que ofertou, Deus te abençoe. Oi? Se alguém tiver dúvida, é só me chamar, que eu falo para você. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as portas do céu e vai chover, vai chover. Abre as portas do céu. Se medimos, Deus virá como chuva, descerá. Medimos, Deus virá como chuva, descerá. Abre as portas do céu e vai chover, vai chover.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Se quiser acender a luz aí para mim, por favor. Irmãos, deixa eu fazer um convite para vocês, para ficar minimamente confortável. Os homens, tem lugar para as mulheres, tem muita mulher de pé. Sim. E as crianças que estão ocupando cadeira, por favor, saia da cadeira, senta aqui no chão. Sim. Vamos dar uma organizada. Eu peço desculpas, mas a gente não esperava tanta gente. E glória a Deus que vocês vieram, bem? Aleluia. Eu sei que esse desconforto não é nada para quem veio buscar a presença de Deus. Amém, irmãos? Enquanto nós estamos reclamando da falta de cadeira, tem irmãos nossos morrendo por causa do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. É bom que vocês agora vai reacomodando também, não adianta deixar a cadeira vazia. Aleluia. É só levantar para a quantidade de mulheres que estavam em pé. As mulheres se acomodando, os homens sentem de novo, por favor. Boa. Amém. Está cheio de cadeira vazia agora, vamos sentar. Pode sentar, pode reocupar aí. Deixa os mais velhos primeiro. Ô Cadu, não pode abrir porque vaza som nos apartamentos. Tem que ligar melhorar o ar-condicionado lá, colocar no ar-condicionado. Irmãos, quem já veio em algum culto nosso antes de virar minha van? Quem veio? Tem muita gente que é a primeira vez, mas tem gente da liderança que não levantou a mão. Bem. Irmãos, rapidamente, eu queria pedir silêncio para vocês, que eu tenho problema de concentração. Perdoa o irmão, mas se vocês falarem junto comigo, eu não consigo falar. Amém? Amém. Amém, criançada? Amém? Amém. Temos liberdade no Espírito Santo, mas vamos lembrar que a gente está num culto. Então, por favor, evita a conversa paralela. Tem muita gente conversando no fundo aí. Acomoda mais para cá, tem cadeira vazia ainda. Quem quiser encostar nas paredes, encosta, fica mais confortável. Amém? Estão comigo? Amém. Amém. Irmãos, rapidamente eu quero contar para vocês o que está acontecendo hoje aqui, porque tem muita gente assim meio sem entender. Nós somos um grupo, presta atenção aqui, já está conversando. Nós somos um grupo, presta atenção aqui, por favor. Nós somos um grupo que começou há mais de 2 anos nas ruas, fazendo um trabalho de evangelismo de rua. Muitos sabem da história, o Espírito Santo me pegou na minha casa no final de 2023, me deu uma ordem de pegar um estudo bíblico que eu tinha na minha empresa, eu sou empresário. Nunca pensei em ser pastor na minha vida. Quem me conhece mais tempo sabe. O Espírito Santo me pegou na minha casa e me deu uma ordem clara. Pega o seu estudo bíblico que tem na sua empresa e vai para a rua. Porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando naquela sala e não tem como entrar na sua empresa. E eu mesmo sem entender, não vi outra alternativa a não ser obedecer. Eu peguei meia dúzia de banquinho de plástico, não chamei ninguém, porque eu fui impedido pelo Espírito Santo de chamar qualquer pessoa. E fui para as ruas. E aí Deus começou a levantar pessoas, e levantar pessoas. Hoje nós somos mais de 50 pessoas envolvidas nisso que Deus está fazendo. São 4 locais de culto na cidade de Taubaté, para aqueles que mais precisam. Vocês estão conversando aqui na frente, estão me atrapalhando. São mais de 50 pessoas envolvidas no que Deus está fazendo nas ruas, culto ao ar livre. A gente recebe aquelas pessoas com café, tem louvor, oração, palavra, como se fosse uma igreja. E no final a gente deixa um alimento quentinho para aquelas pessoas. Aquelas que manifestam um desejo, nós encaminhamos para as comunidades terapêuticas que Deus abriu a porta para nós. Amém. Nós temos parceria hoje com a comunidade Nova Vida, o pastor Pedrinho é o presidente, e com a Proada, o pastor Levi é o presidente. Vaga social, sem R$1 de custo. Glória a Deus. E aí a gente passou numa contrapartida com eles, uma maneira de retribuir esse favor que Deus os incomodou para fazer para nós. Nós começamos então a ministrar nas comunidades terapêuticas às sextas-feiras. Então nós fazemos esse trabalho nas ruas às segundas-feiras à noite, sempre às 18h30. Poreto da Praça da Rodoviária Velha, Dom Epaminondas, Avenida Desembargador e Avenida do Povo.
Vocês estão convidados para participar. Já vou avisando, não tem cadeira, não tem ar-condicionado. Amém, irmãos? Amém. E não é esse pessoal tudo arrumadinho aqui. Mas quer que eu fale uma coisa para você? É lá que precisa de evangelho. E dentre essas coisas que Deus falou comigo, no meu secreto, que virou um livro, eu escrevi um livro em fevereiro de 2024, cuja capa é de empresário e pastor. E nessas coisas, eu nem da liderança da minha igreja era, eu não pude publicar isso. Então eu mandei imprimir, coloquei data, deixei guardado. Quando foi em agosto de 2025, durante um culto normal da minha comunidade local aqui, Evangelho Simples, sem me avisar, o pastor presidente me chama num culto e me consagra pastor. E ali começou a se cumprir tudo aquilo que Deus já havia pronto. E dentro dessas coisas é que eu andaria muito próximo ao apóstolo Luiz Hermínio. Quem conhece ele? Amém. Quase todo mundo, né? Homem de Deus. E eu falei, Senhor, mas como dá para fazer isso? Ele está em Itajaí, eu estou em Taubaté, não temos amigos em comum. Mas deixa eu falar uma coisa, irmão. Deus não precisa da nossa mão. Deus não precisa da nossa força, do nosso braço. Presta atenção nisso. Se Deus falou, vai acontecer. Glória a Deus. E de uma forma totalmente inesperada, eu encontro com ele em junho de 2024, num evento. E vou presentear ele com o primeiro livro que eu escrevi. Eu já escrevi 3. Que conta a minha história de conversão, que é a história do meu filho. Quem conhece sabe que eu conheci Jesus na porta da UTI. E falo para ele, olha, Deus falou comigo que eu vou andar com o senhor, porque é para fazer em Taubaté o que o senhor fez em Itajaí. E aí ele parou, ficou me olhando, falou, pega o meu telefone. E nós começamos a conversar em junho de 2024. A partir daí, de posse de uma promessa do Espírito Santo, eu comecei a caminhar em direção à promessa. Ei, presta atenção, se você tem uma promessa, saia do seu lugar e vá em direção à promessa. Não adianta ficar sentado, tem que ir em direção à promessa. E eu comecei a ser intencional nesse relacionamento. O Luiz vai estar em Campinas, ele estava lá. O Luiz vai estar em São Paulo, ele estava lá. O Luiz vai estar em Brasília, avião, ele estava lá. E Deus foi construindo uma relação. E depois de 2 anos desse trabalho das ruas, que continua, permanece, nós vamos ampliar em nome de Jesus. Amém. A partir desse trabalho, depois de 2 anos nas ruas, Deus fala comigo, você precisa ter um local físico. E eu compartilhando com o Luiz, porque eu tinha esse relacionamento, eu falo com ele todos os dias praticamente. E ele me dando direção das coisas, me orientando, entendendo que tudo isso é de Deus. Então eu falei, pastor, chegou a hora da gente ter um local físico, mas eu não sei como fazer. E aí nós estávamos numa mesa no Mevan em Campinas, quem conhece o Mevan Campinas? Pastor José. E nós estávamos sentados, eu, o apóstolo Luiz, mais alguns pastores do Mevan, de vários Mevans. E eu começo a compartilhar com ele um prédio que nós estávamos vendo com capacidade para 120 pessoas. E aí ele vira para mim e fala, cancela esse negócio. A igreja está batendo muito maior. E aí foi se desenvolvendo. Pela segunda vez eu fui participar da Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais em Itajaí. Estava eu, minha esposa, minha sogra e os meus filhos. E aí no sábado, um momento de oração, depois você pode conferir, está lá no meu Instagram, @SaratTV. Ele vai fazer uma oração de envio de pastores de Itajaí, abençoando a nova geração. Quando ele falou nova geração, eu dei um pulo na cadeira e falei, sou eu! Eu fui lá na frente. E aí depois que ele ora pelos pastores de Itajaí no palco, ele vira e me enxerga lá no meio da multidão. E começa a liberar uma série de palavras sobre mim. E aí ele puxa para o palco, ora comigo, e o vídeo está lá, você pode assistir. E foi um momento muito especial. Quando foi no domingo de manhã, depois da ministração da manhã, o último dia de convenção, ele me chama e fala, eu quero falar com você e sua esposa. Cadê minha esposa? Lá no fundinho. Cadê ela?
Vem aqui, irmão, por favor. E aí ele me chama, fala, eu quero conversar com você e a sua esposa. E ele, entre outras palavras, pode ser que não tenha sido exatamente assim, mas ele, em resumo, ele falou, olha, o Espírito Santo confirmou comigo algumas coisas que eu estava esperando confirmação. E eu queria comissionar vocês como casa, porque o sacerdócio é sobre o lar. Que vocês encampem um Mevan em Taubaté. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas Mevan só pode conduzir, só pode ser pastor-presidente de Mevan local, pastores formados em Itajaí, aonde ele envia. Mas por algum motivo ele resolveu quebrar essa regra. E nos abençoou como casal para implantar um evento. Glória a Deus. Mas essa igreja não nasce agora. Essa igreja nasceu lá atrás. Amém. E a Francine, sem eu combinar com ela, falou nessa direção. Porque é bem verdade que esse não é um projeto pessoal nosso como casal. Deus foi fazendo as coisas, a única coisa que eu fiz, e ela também é, eis-me aqui, Senhor. Então fica uma mensagem para todos nós, que Deus não escolhe os mais capacitados, mas Ele escolhe os que estão disponíveis verdadeiramente. E nós chegamos nesse momento e começamos um propósito de 40 dias de oração na madrugada, 5 da manhã. Amanhã nós vamos para o 16º dia de oração. Vocês estão convidados. Para que Deus viabilizasse um espaço adequado. Porque Deus a todo momento fala comigo, Pedro, não coloque a sua mão. Eu quero conduzir todas as coisas. E nós vimos vários prédios, várias situações. E no fim das contas, nada dava certo. Quando de forma totalmente sobrenatural, alguém me liga que tinha ido no meu podcast. Eu tenho um podcast onde a gente fala sobre as coisas de Deus. E fala, Pedro, eu tenho um prédio para te apresentar. E eu falei, Senhor, se for dessa vez, me dá um sinal. E aí eu cheguei lá para ver o prédio de Papo Vale, Papo Reino, e ele começa, o corretor pastor. Amém? Amém. Primeiro sinal. Amém. Depois ele mostra que aquele prédio tinha sido alugado, e no dia seguinte foi destratado o contrato. Eita. Segundo sinal. E quando eu começo a conversar, que era algo novo, que a gente não tinha todas as garantias, sequer o nosso CNPJ tinha saído o número ainda, não saiu ainda, está em processo. E ele vira para mim e fala assim, não tem problema, pastor, porque o pedido da proprietária para mim, eu que arrumasse uma igreja para alocar aqui. Eita. E aí foi o terceiro sinal. Irmão, deixa eu te falar algo. Deus não deixa dúvidas quando Ele está naquilo que a gente se propõe a servir. E nós temos um chamado, que é o nosso DNA do Levanta Taubaté. Andaremos debaixo do apostolado do Luiz Hermínio. Ele é a nossa direção apostólica. Aleluia. Ele passou a ser o meu pastor. Mas a nossa igreja, Taubaté, Levanta Taubaté, tem um DNA próprio, que é fazer uma igreja missional. Aleluia. Então deixa eu deixar uma coisa clara, para quem está aqui, para quem está nos assistindo pela internet. Se você tem ideia de participar de uma igreja para ser servido, não vá. Nós somos uma igreja para sermos levantados para servir. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Uma igreja horizontal, onde ninguém é melhor do que ninguém. Aleluia. Vai ter uma liderança, quero apresentar essa liderança para vocês agora. Queria que meus irmãos da liderança que estão aí ficassem, viessem até aqui, porque já tem gente de pé. Todos da liderança, por favor. Se posicione aqui na lateral, só para o pessoal ver vocês. Vem, né? Esse grupo não foi formado agora, esse grupo foi formado ao longo desses 2 anos, pessoas que Deus enviou de vários ministérios diferentes. E é esse povo que está servindo a isso que Deus iniciou, esse trabalho. Então eu queria que você registrasse bem as carinhas aí, para que quando você começar a congregar conosco, nós já temos o prédio, amém? Amém. Aleluia.
preparou para nós um local na Estrada Nova, Nova Terra de Beto, ao lado do posto Shell, onde era um mercadinho. É bem fácil de achar, uma fachada toda de madeira, tem estacionamento, tem área para as crianças, tem uma área linda lá que nós vamos fazer uma área de convivência, tem uma nave lá no fundo onde a gente consegue colocar 500 cadeiras. Então Deus preparou todas as coisas. Ainda temos muitos desafios financeiros, porque esse projeto não é de ninguém pode bancar isso, tem que ser o Senhor. É Ele que tem que mandar. E nós ainda temos desafios a vencer, mas o primeiro a gente já venceu, que era a parcela inicial do calção. Agora temos uma parcela final até dia 20 de julho, que foi aqui a palavra do pastor Pedro, para que você pudesse contribuir. Agora eu queria que a liderança sentasse e ficassem aqui só os pastores, para que você conhecesse. Cris, Cadu, pastor Pedrinho, cadê? Pode ir, não. Irmãos, hoje, enquanto nós fazíamos uma reunião de trabalho pela manhã, lá na igreja já, nós, os pastores, o Espírito Santo falou comigo fortemente. Hoje nós queremos consagrar um casal. Vai ser a primeira consagração do Levanta Matéria. Deixa eu te contar uma coisa. Pastor não é título, é função. Aprendi isso com o pastor Edson. O pastor Edson foi meu pastor durante 10 anos. Ele sempre fala isso. Pastor não é título, não é ambição humana. Pastor é reconhecimento de uma função exercida. Então, pessoas que cuidam de pessoas, pastores são. E no momento certo, Deus vai levantar e vai reconhecer. Amém? Então, eu queria chamar aqui o Helder e a Dani. Eu queria que você gastasse seu joelhinho agora. Vocês dois se ajoelhassem aí para a gente poder fazer a unção com óleo como tem que ser. Quer colocar no chofar? Aleluia. Alguém segura para mim aqui? Aleluia. Deus. Se você puder ficar em pé, estende a sua mão para cá. O Helder e a Dani comandam um projeto social incrível, chamado Atos 29. Cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. E com muito prazer, com muito orgulho, com muita honra, eu quero reconhecer você, Helder. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E você, Dani, para o ministério pastoral do Levanta Matéria. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Os outros pastores que estão aqui, independente de ser meu ou não, vem para cá, vamos orar por eles. Aleluia. Estender a mão para cá e vamos orar por eles. Aleluia. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te peço, Jesus, pelo seu sangue precioso, que o Senhor grave na eternidade, Jesus, esse momento. Senhor, o Senhor que os levantou, Pai, não é de hoje. Os levantou com o objetivo, Jesus, de praticar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho para aquele que mais precisa, Pai. Eles que abrem as portas de suas casas, como costuma dizer o Helder, agora pastor Helder.
que a casa dele nem tem tranca na porta, porque todo mundo entra e sai quando quer. Senhor, são pessoas com esse coração, Jesus, que nós te pedimos que o Senhor aproxime desse projeto que nasceu na eternidade, antes de nós o encamparmos, Pai. Senhor, nós te pedimos pessoas com coração missionário, Jesus. Nós queremos ser um local, como um centro de treinamento missionário, Pai. Senhor, nós não queremos ser uma igreja de iguais, nós não queremos ser uma igreja que prega para crente, Jesus. Nós queremos, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo. Senhor, foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Para praticar as boas novas, contar as boas novas para aqueles que mais precisam. Senhor, eu te peço, os levante poderosamente. Senhor, renova as suas forças, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus toda sorte de bênção sobre essa casa, sobre essa família que é levantada como sacerdotes, Pai. Que isso derrame para a vida dos filhos, Pai. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus a ativação dos dons espirituais. Senhor, pega a sua vocação natural, Jesus, e eleva, Jesus. Nós te pedimos vinho novo, Pai. Derrama do seu vinho, Jesus. E faça, Senhor, conforme a sua vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Para ele são todas as glórias, porque dele por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Sempre amém. Aleluia. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem conseguir, se senta.
Como diz meu pastor, vamos dar uma pregadinha. Estou com uma palavra no meu coração. Eu teria, humanamente falando, várias coisas que eu gostaria de passar aqui. Mas eu pedi ao Espírito Santo uma direção. E como eu entendo que Ele está atraindo pessoas com o mesmo coração missional, eu queria dar uma palavra nessa direção. Amém? Amém. Irmãos, nós não podemos ser crentes de língua não. Amém. De novo, eu sempre falo isso, quero repetir. As coisas que eu falo aqui não é apontando o dedo para ninguém. Amém? São reflexões que eu faço para mim mesmo. Entenda isso. Nós nunca podemos pregar aquilo que o Espírito Santo não pregou para nós primeiro. Amém, irmão? Amém. Vocês estão muito quietos. Vocês podem reagir comigo? Amém. Glória a Deus. Eu estou acostumado a pregar na praça e nas comunidades terapêuticas. A gente nem terminou a frase, alguém já fala, glória a Deus, aleluia. Você pode fazer igual? Amém, irmão? Amém. Se vocês ficarem conversando no fundo, eu vou dar bronca para vocês. Amém? Amém. Irmãos, eu queria ler com vocês, quem tiver com a sua Bíblia, acompanhe, por favor. Eu vou ler aqui na ACL. Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É isso mesmo que você entendeu. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, nos ajuda, Pai, nessa noite, a entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor interrompa as distrações nesses próximos 40 minutos, Pai. Senhor, interrompa as distrações, interrompa, Jesus, as conversas paralelas. Senhor, faça com que as pessoas não fiquem no celular, Jesus. Senhor, são 40 minutos para ouvir a exposição da sua palavra. Senhor, nós podemos e devemos desconectar para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, eu estou muito incomodado e eu quero compartilhar isso com vocês, essa sessão aqui. Porque quando nós deixamos de ser só um movimento interdenominacional nas ruas, tem 9 ministérios envolvidos nisso que a gente está fazendo nas ruas. Bem, e isso continua independente. Alguns pastores de algumas dessas denominações impediram os seus membros de continuar fazendo esse trabalho. É isso mesmo que você ouviu. Homens que se dizem homens de Deus impediram suas ovelhas, que na realidade são ovelhas do Senhor, a continuar participando de algo para Deus, porque o pastor Temer agora tem uma igreja local. É triste, mas é verdade. Existe hoje, irmãos, uma tentativa crescente de empurrar a igreja para 2 extremos. Presta atenção nisso. Presta atenção. De um lado, há quem queira que a igreja se isole da sociedade. É aquela igreja que faz culto só da porta para dentro. Do outro, querem que ela se misture tanto com a sociedade que ela acaba perdendo a sua identidade. E é incrível que a Francine falou de identidade aqui. Mas Jesus não chamou a igreja para fugir do mundo, irmãos. Muito menos para se tornar igual ao mundo. Aleluia. Presta atenção aqui, tem gente distraída. Irmãos, nós somos chamados por Jesus para transformar o mundo.
Existia uma tônica antiga, quase um ditado popular, que as pessoas diziam assim: olha o que eu falo, mas não olha o que eu faço. Não é isso? Sim. E quando a Francine fala de não colocar expectativa em homens, é porque nós sabemos que em algum momento um vai dar a canelada no outro. Aliás, a igreja é para isso, tá bom, irmãos? Se você está pedindo paciência para Deus, pode esperar que ela vai te mandar um chato. É assim que Deus trabalha. Nós não fomos feitos para andar isolados do mundo. Ao contrário. O problema é que muitos de nós, presta atenção nisso, esquecemos qual é o verdadeiro papel, o seu verdadeiro papel no plano de redenção da humanidade. Irmãos, Deus não precisa de nós. Se eu não me disponibilizasse em obediência a fazer algo que eu nem sabia como eu ia fazer, porque eu realmente não sei até hoje. Vocês acham que eu sei? Eu não sei, irmão. É pura graça do Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei. Eu sempre converso com os meus amigos pastores que estão encampados nisso comigo. Eu falo, gente, sou menos preparado de todos vocês. Mas sabe qual é a verdade? É aí que a revelação vem. Porque a gente não se apoia no nosso próprio conhecimento ou na nossa própria habilidade. A gente entra num estado de dependência do Espírito Santo. E para isso nós não podemos estar preocupados com uma estética do culto. Ei, o culto é para Deus, irmão. Amém. Mas está calor, não tem lugar para sentar. Você sabia que tem cristãos nesse momento tomando tiro na cabeça porque não negam a sua fé? Você sabia que tem pastores fazendo o que você não faz, com fragmentos da Bíblia, porque não tem acesso à Bíblia? Você sabia disso? Amém. E aí, irmãos, alguns querem dominar a sociedade, enquanto outros cristãos querem agradar a sociedade. Mas o chamado bíblico é influenciar a sociedade. Nós não podemos atuar em extremos. Mas aí eu te pergunto, como que nós influenciamos a sociedade? Será que se eu pegar esse microfone aqui e começar com bons conselhos humanos, resolve alguma coisa? Irmãos, Aleluia. só isso aqui pode influenciar a sociedade. Enquanto tem pastores muito famosos querendo atualizar a Bíblia, nós precisamos entender que tudo que Deus está falando agora e vai falar, Ele já falou. Amém. Por isso que palavra profética que não tem embasamento bíblico é pior que capo de imundícia, porque não tem fundamento. O que mais nós temos por aí, infelizmente, são igrejas que não pregam a palavra de Deus. São palavras de impulsionamento pessoal, é vitória, é conquista. Como bem falou o pastor Pedro, 200 receba 1000. Ei, não é loteria. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos sempre nos voltar para a palavra. Nós não somos chamados por Deus para ocupar espaço somente. Nós somos chamados por Deus para manifestar a face de Cristo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor Cristiano, não tem nada a ver com o pastor Eduardo, o nosso Cadu, não! Tem a ver com Cristo. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Sabe o que aconteceu com os 12? Com exceção de um. Foram mortos, decapitados, crucificados de cabeça para baixo. E aí tem um monte de seguidor de Cristo que quer ficar no bem bom. Irmãos, eu já vi pastor entrar numa conferência e porque estava muito quente foi embora. E aí, isso é algo que há muito tempo vem me incomodando. Porque bastante são essas separações feitas pelos homens em relação a placas de igreja. E graças a Deus por isso, irmãos, o meu irmão não tem essa característica. Glória a Deus. O apóstolo Hermínio incentiva a mesa com pastores de várias denominações.
Ele sempre fala, nós precisamos colocar mais espaço à mesa. Além dos 150 e tantos levantes, que eu já nem sei mais quantos são, tem quase 500 igrejas que caminham junto e não levam um número de tempo. E talvez você nem saiba, mas compartilham na mesma direção apostólica. E aí, nesse contexto, Deus preparou esse momento. E aqui nós estamos celebrando o início de algo que jamais foi visto na região. E eu posso te garantir, irmãos, isso não tem só a ver com o Taubaté, como já foi falado aqui. Nasce aqui no vale uma mesa. Aleluia. Uma mesa onde nós comeremos da palavra. Sabe, a palavra, irmãos, ela é chicote. Ela não é pudim. Não é manjar. Se você, quando lê a palavra de Deus, você não chora entendendo a miséria de homem que você é sem Jesus, você não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Amém. Sabe, eu estou num momento que eu não consigo mais falar sobre as coisas de Deus sem chorar. Porque é como se o Espírito Santo enfiasse uma espada no meu peito e falasse assim, cara, você não está entendendo. Glória a Deus. Você não está entendendo o que a minha palavra é capaz de fazer. E eu quero que você entenda bem isso, porque nós não estamos aqui para dizer que somos melhores do que ninguém, porque não somos. Amém. Mas nós temos uma missão específica, uma visão específica, uma direção específica, e não vamos sair disso. Nós estamos preparados para pregar para auditórios vazios, mas a palavra de Deus vai ser pregada. Nós não estamos aqui para agradar homens, presta atenção nisso. E nem vamos traçar estratégias para encher cadeiras. É bom que todos entendam isso. Todos os pastores e a liderança, inclusive. Não vamos. O nosso papel é fazer o que Deus mandou, que é plantar. E agora quem vai regar e fazer crescer é o Espírito Santo. Amém. Então o reino estará sempre em primeiríssimo lugar. Jesus no centro de todas as coisas. Uma mesa posta para quem quiser se sentar nela. Independentemente de bandeira de igreja. Não importa a placa. Não importa a posição social. É uma igreja verdadeiramente feita para todos. Onde as pessoas chegarão da maneira como elas estão. Mas não permanecerão como chegaram. Porque o Evangelho será pregado e o Evangelho transforma a vida. Pergunta como é que eu sei disso. Pergunta aí, alguém. Aconteceu comigo. Irmãos, eu sei Jesus. Não quero nem saber. Nós precisamos ter esse nível de consciência. E entender então qual é o papel do crente. É uma pergunta que eu faço para todos nós. O crente não nasceu, irmãos. O crente não virou crente para ser um representante da sua denominação. O crente foi alcançado por Deus para ser um representante do reino. Quem criou essa sistemática de placa foi o homem. Ou você viu Jesus fazendo acepção de pessoas? Ah, você é lá de outra congregação, então não vem aqui. Sabe, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. A palavra grega aqui para embaixador, irmãos, refere-se a alguém enviado oficialmente. Presta atenção nisso. Se nós somos cristãos, nós estamos sendo enviados oficialmente para representar um governo que não é daqui. Amém. O nosso lugar não é aqui, irmãos, nosso lugar é na eternidade. Amém. Nós estamos aqui de forma transitória. E Paulo, nesse texto, está dizendo para nós: vocês não pertencem mais a esse sistema. Amém. Graças a Deus. Irmãos, igrejas de franquia. Eu não sei se você sabe, Mevan não é franquia. A administração financeira, a administração eclesiástica é toda separada. Nós temos vida totalmente autônoma.
Amém, irmãos? Amém. Então o interesse disso tudo não é financeiro. Não existe centralização de dinheiro. Existe centralização de doutrina, algo que nós precisamos como estatuto respeitar. Então o nosso CPF ainda pode ser brasileiro, mas a nossa cidadania é celestial. E nós precisamos entender isso. Porque celestial não é denominacional. Irmãos, quanta bobagem. Eu não sei se eu corto. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o crente não pode falar em nome de uma cultura. O crente não pode falar em nome de uma denominação. O crente não pode falar em função de aspectos sociais da humanidade. Não! O crente tem que falar através do reino, sobre o reino. Aleluia. Nós estamos perdendo muito tempo, irmãos, com coisas que não fazem sentido nenhum. Hoje nós conversávamos de manhã, os pastores reunidos lá na igreja, onde nós vamos plantar o evento da Taubaté. E é na estrada ali de Taubaté, Tremembé, como eu já falei. E nós falávamos sobre isso. Sobre a liberdade estatutária que o Melvan nos dá de usar recurso próprio para semear em outra denominação. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe, nós estamos aqui com um certo nível de dificuldade para levantar os recursos. Nós não temos cadeira, nós não temos microfone, som, tudo emprestado, vocês estão vendo. Se as igrejas de Taubaté se mobilizassem e falassem assim, olha, o reino está sendo expandido na cidade, e nós vamos nos unir aqui e vamos realizar a estrutura como é em Taubaté. Quanto custaria para as 1.020 igrejas que tem na cidade? Vocês sabiam desse número? 1.020. Mas sabe que o que eles fazem é ao contrário disso que eles estão falando? Sabe? Palavras de maldição. O problema moderno é que muitos crentes querem que Cristo represente apenas as suas denominações, quando deveria ser exatamente o contrário. Nós fomos chamados para representar Cristo em unidade no corpo. Amém. É isso que a Bíblia diz. E eu conversava com a Francina, ela falava assim, não são vários corpos. Lembra disso? É o corpo. Amém. E é o corpo de quem? De Cristo. E por que é que tem essa rivalidade? Por que é que tem essa disputa? Irmão, se é de Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Se a palavra é pregada, e se existe o zelo da liderança em relação à administração do que Deus entregou na mão deles, amém. Não importa se é A ou B, nós somos um único corpo. Mas representar o reino, presta atenção, não significa apenas falar de Jesus para quem já é crente. Significa produzir impacto verdadeiro na sociedade. E sabe o que está acontecendo? Igrejas cheias de estrutura. Não está errado a estrutura, meus irmãos. Entenda o que eu estou falando aqui. Presta atenção, tem gente esperta. Não tem problema ter painel de LED. Não tem problema ter cadeira da melhor qualidade. Ar que gela no último grau. Não tem problema ter um prédio maior. O que não pode é tudo isso estar acontecendo e ter alguém dentro da sua igreja passando fome. Amém. Que evangelho é esse? Hipócritas. Aleluia. Ah, irmãos, nós precisamos entender isso. E a gente precisa se indignar com isso. E olha, eu estou impedido pelo meu pastor de falar de outra igreja. Mas nós vamos fazer uma igreja. Uma igreja de Atos. É isso que queima no nosso coração. E é isso que todas essas pessoas que Deus mandou para somar comigo têm no mesmo coração. Aleluia. Irmãos, nós estamos dispostos a ficar o tempo que for com coisas emprestadas.
Mas nós não queremos ver um integrante da nossa igreja passando fome. E é exatamente por isso que Jesus usa essas duas figuras alegóricas no texto que a gente leu. Sal e luz. Porque o crente deve trabalhar, irmãos, para combater a decomposição moral da sociedade. Esse é o nosso papel. Não existe esse papo. Olha para o que eu falo, mas não olha para o que eu faço. Nós devemos sim ser exemplo. Todos nós que nos dizemos cristãos, presta atenção nisso. Irmãos, é difícil. Nós precisamos controlar essa nossa carne que grita. Quando a gente quer reagir mal a um insulto, quando na verdade nós precisamos dar a outra face. É difícil. Mateus 5, versículo 13 diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Presta atenção nisso, irmãos. Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. No contexto do Antigo Testamento, o sal possuía 3 principais funções. Preservar. Não tinha geladeira. Amém, irmão? O sal retardava a corrupção do alimento. E Jesus está dizendo para nós: vocês são o elemento que impede a decomposição das coisas. Amém. É isso que significa. Nós somos o sal que impede a decomposição moral das pessoas. De que forma? Irmãos, de conselhos humanos, o inferno está cheio. E aí, quando a igreja de Cristo se cala, essa corrupção avança, a mentira avança, a perversão avança, a injustiça avança. Não porque Deus perdeu o controle, mas porque o sal perdeu a influência que deveria exercer na sociedade. Presta atenção nisso. Nós não seremos ativistas religiosos. Não é sobre isso. Quando nós fazemos esses movimentos nas ruas, nós entregamos o pão, o alimento. Mas antes, a gente prega o evangelho. Porque não adianta trabalhar só no social, irmãos. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus chegue em ouvidos como ela nunca foi dita. De uma forma que a pessoa entenda, uma linguagem apropriada. O sal também tem a função de dar sabor. Então, uma comida sem sal é uma comida sem vida. É uma sociedade que sem Deus perde o seu propósito. Irmãos, nós temos muitas e muitas reuniões religiosas que não convertem ninguém. Sabe por quê? Porque perdeu a essência. Passou a ser entretenimento. Mas não possui sentido prático. Tem muita gente que dá muita informação sobre Deus. Mas o que a gente precisa, irmãos, não é ter informação sobre Deus. O que nós precisamos é provar de Deus. Provar e ver de que? Irmãos, é isso. Nós precisamos experimentar isso. Glória. Não é teologia que vai converter alguém. Tem muita gente que sabe tudo, mas não vive nada do que sabe. Aleluia. Não faz diferença na vida nem do vizinho. Aleluia. E aí se torna um obeso espiritual. Possui muita informação, mas não possui direção. Irmãos, quem dá sentido à vida é Cristo. E Cristo só é revelado através da igreja. Sabe, nós achamos que o mundo espera a volta de Jesus. Não espera, irmãos. O mundo espera a igreja. E se nós não cumprirmos o papel como igreja, o mundo sequer vai entender o que significa a volta de Cristo. E o que mais o sal representa? Ele representa a função de gerar sede. Quanto mais sal se consome, mais sede se tem. E aí a nossa vida deveria gerar perguntas. Sabe, as pessoas que não conhecem Jesus, ao olhar para nós, deveriam se perguntar: por que é que vocês têm paz em meio ao caos? Por que que vocês permanecem firmes na fé diante de tanta dificuldade?
Por que é que vocês têm um casamento de mais de 20 anos? Hoje não é comum isso. Aleluia. Nós deveríamos gerar na cabeça dessas pessoas que não conhecem Jesus questionamentos. Por que é que você não vive como todo mundo? Irmãos, se nós não gerarmos essas perguntas nos ímpios, nós não estamos manifestando a luz de Cristo. E aí a gente vai cair em algo que Deus abomina. Nós seremos como o sepulcro caiado. A gente tem uma aparência, a gente tem uma forma, mas por dentro nós não temos conteúdo. A nossa vida deve despertar, presta atenção nisso. A nossa vida deve despertar o interesse por Deus. As pessoas precisam olhar para nós e nos olhar com um olhar curioso. Falar assim, mas não faz sentido. Olha o que esse cara está passando e ele continua dando glória a Deus. Você está disposto a entrar nesse lugar? Deixa eu te avisar, vai doer. Vai custar. Mas é necessário para a gente revelar a verdade. Por isso que Jesus fala sobre luz. O crente tem o papel de iluminar as trevas. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Observe, Jesus não disse: vocês carregam uma luz. Presta atenção aqui, pelo amor de Deus. Presta atenção nisso. Jesus não disse que nós carregamos a luz. Jesus disse: nós somos a luz. Irmãos, nós precisamos resplandecer a presença de Cristo. Sabe, eu conheço homens e mulheres de Deus. Quando nós chegamos perto, nós sentimos a presença. Tem essa experiência? Você não consegue ficar perto dessa pessoa sem ficar com sensações físicas de arrepio, de calor, de tremor. De tanta entrega, de tanta devoção. E por que isso acontece? Porque Cristo vive nessa pessoa. E é isso que nós devemos buscar. Em João capítulo 8, versículo 2 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, Jesus é a luz. E nós somos o reflexo dessa luz porque Ele habita em nós. Se nós não temos vivido assim, tem algo errado com o nosso cristianismo. Assim como a luz, como a lua não possui luz própria, somos nós. Nós não possuímos uma luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo. E a luz tem funções assim como o sal. A luz, ela revela, ela expõe tudo aquilo que estava escondido. A luz, ela também guia, ela orienta, ela expõe aquilo que estava escondido. Ela mostra a direção. Irmãos, a luz confronta. Presta atenção nisso. Trevas e luz não coexistem. Irmãos, quando nós chegamos no Palito da Praça, há 2 anos e 4 meses atrás, havia um tráfego intenso naquele local. Intenso. Carros parando a todo momento, traficantes indo e vindo. E quando eu cheguei com aquela meia dúzia de banquinhos de plástico, uma Bíblia na mão, rapidamente veio um traficante me confrontar. Só que eu não sei se você sabe, não sou muito amistoso para esse tipo de coisa. E aí eu respondi à altura. Mas eu sei que não tem nada a ver comigo. Ele se intimidou por aquilo que eu estava carregando. E hoje, já faz 2 anos e 4 meses que não tem tráfego para segundas-feiras. Ele, inclusive, disse para mim: olha, pastor, então, já que o senhor vem aí segundas-feiras, a gente vai parar na convência segunda-feira. Sabe o meu desejo, irmão? É que nós ocupemos as ruas de Talavera. Para que a gente não tenha tráfego em nenhum dia da semana, nenhum dia. E para que falta para isso acontecer?
Falta você levantar a sua mão e dizer: Deus, vem aqui. Onde a luz chega, as trevas precisam recuar. Aleluia. Sabe, a igreja não foi chamada para negociar com as trevas. A igreja foi chamada para dissipá-las. O que nós temos visto? Púlpitos, que ao invés de serem altar, são palcos. E aí nós estamos pegando todo tipo de elemento do mundo e levando para dentro da igreja. Para que a gente entre num aspecto de convencimento humano. Deixa eu te falar, não é isso que Deus manda a gente fazer. Hebreus fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não precisa da nossa estratégia. Nós só precisamos pregar isso aqui, ó. Esse é o nosso papel, irmãos. Vocês conhecem a grande comissão na Bíblia, Mateus 28, 18. As últimas palavras de Jesus antes de voltar aos céus, depois de ressuscitar. Você acha que é importante, não? E o que ele fala? Ide. Pregai o evangelho de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós estamos o quê? Sentados na cadeira da igreja, confortáveis, preocupados com um louvor que não foi pagado. Ei! Louvor é para Deus! Glória! Ai, irmão, a gente precisa ter esse entendimento. Aleluia. Eita! O crente é chamado, irmãos, para ser agente de transformação. O apóstolo Paulo deixa isso claro para nós em Romanos 12, 2. E não sejam conformados com este mundo. E a palavra conformados no original significa assumir a forma externa de algo. Nós não somos chamados para nos adaptar àquilo que está externo. Não é o nosso chamado, irmão. Nós não podemos assumir o molde desse século. É isso. Eu sei, irmão, se essa não é uma pregação que te ajuda. Mas deixa eu te contar um segredo. Eu não vou te contar. Aleluia. Eu fui chamado. Respeito quem for. Volto a dizer, não estou dizendo que não tem valor quem faz diferente. Eu não sou ninguém para julgar isso. Mas como diz o pastor Pedro, cadê o pastor Pedro? Ele diz que as minhas pregações são igual a de João Batista. Glória a Deus. O mundo, irmãos, não pode definir quem somos. É Cristo quem define. Eu, quando vou pregar nos hospitais terapêuticos, eu falo para aqueles homens: vocês que estão aqui, muitos receberam palavras de maldição. Quer saber? Vocês têm que ser. Porque vocês esqueceram muito suas famílias. Mas eu vim aqui para dizer para vocês, eu falo isso para eles, que o que passou caiu no mar de esquecimento. Nós somos uma nova criatura. E a partir desse momento, ninguém mais pode nos apontar. Nós fomos rendidos pelo sangue do Cordeiro. Então nós precisamos adentrar em ambientes contaminados. E sairmos sem contaminação. Foi assim com José no Egito, você conhece a história. Foi assim com Daniel na Babilônia. Foi assim com Esther na Pérsia. Foi assim com Neemias no palácio. Não vai dar tempo de ler os textos. Eles estavam dentro do sistema, mas eles não pertenciam ao sistema. Vocês estão entendendo isso, irmão? Mas existe algo maior. Existe algo maior. O nosso papel não termina em influenciar pessoas. O nosso papel vai muito além disso. O nosso papel é ser agente de reconciliação do homem caído com Deus. Você carrega uma missão. A grande comissão, irmãos, não é para quem tem louvor, não. A grande comissão é para todos. Se você conhece a verdade, se o Espírito Santo habita em você, eu te convido, vai lá no meio do caos e resgata o Deus quer cuidar. Não haja que ele te criou para você ficar no seu conforto. Ei, não foi para isso. Ele quer que você manifeste a glória dele. E essa transformação não é uma transformação social, porque a transformação social é limitada. A transformação econômica é temporária. Tudo isso faz parte, é legítimo e devemos fazer e ajudar, amém? Amém. Mas o nosso papel
é a transformação produzida pela palavra. Essa transformação que transformou homens como Saulo, perseguidor de cristãos, num homem que escreveu 80% do Novo Testamento. É aquele homem que não dá no momento que ficava discutindo quem era, ele era preso. Ele falou, opa, peraí, eu sou preso de Cristo. Não sei se você está preparado para isso. Só a transformação produzida pelo Evangelho, irmãos, é eterna. E nós temos essa missão de Marcos 16:15. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então a nossa missão não é política, não é econômica, não é cultural, não é social. Tudo isso faz parte, é consequência, está tudo bem. Mas a nossa missão principal é ser agente de transformação na vida do homem da ilha. Irmãos, como pode que eles creiam se não há quem pregue? Vocês não acreditam nisso, mas está acontecendo nesse momento na cidade de Inglaterra. Pessoas sendo impedidas de frequentar cultos. Sabem disso? Irmãos, quando o nosso coração muda, a família muda. E se você não acredita em mim, pergunta para minha esposa. O casamento que nós tínhamos antes, o casamento que nós temos hoje. Quando a família muda, a sociedade muda. Quando a sociedade muda, a nação muda. O reino sempre começa, irmãos. Sabe por quê? Na nossa coragem. Porque quando Deus me chamou, eu não era pastor. Eu não precisei ser reconhecido por homens para fazer algo de Deus. E o mesmo acontece com muitos. Olha aqui, estão esperando que o seu líder levante. Não! Deus levantou! Vai, irmão. Olha, o mundo não precisa de mais uma igreja que seja popular aos olhos humanos. O mundo precisa de uma igreja mais parecida com o plano de Jesus. Nós não precisamos de mais influência humana, cultos bem produzidos, não. A sociedade não será transformada por discursos. Será transformada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E o nosso papel verdadeiro, como quem crê em Jesus, é representar o reino e conservar valores bíblicos. Não fazer do altar um palco. E aí nós seremos agentes de reconciliação com Deus. Obrigado, Senhor. Irmãos, quando você usa o sal, você precisa perguntar para ele se ele quer salgar a sua vida. Não. Por que será que Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo? Aleluia. Por que será, irmão? Porque você também precisa perguntar para a luz se ela deseja iluminar. Você está entendendo isso? Eu sei que o Espírito Santo está entre nós. Essa é a nossa natureza. Carregar aquilo que Jesus carrega. E aí a pergunta dessa noite é: nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos colocou nesse mundo? Estamos, irmão? Faça essa pergunta sincera para você. Ou será que você se tornou um sal sem sabor? Porque o seu líder te magoaram, irmãos, que evangelho nos ensina. Se você não está podendo produzir dentro da sua igreja, ou você sai de lá, ou você faz na sua casa, ou você faz na sua calçada. Tem muita gente disputando o público, tem hospitais para serem atingidos, tem orfanatos para serem atingidos, asilos. Irmãos, nós temos muitas causas em Taubaté. Para criar por posição. Nós não precisamos. Quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus e dizemos: eis aqui, Senhor, no momento certo, se Deus quiser, Ele nos levanta. Deixa eu contar algo. Se Deus quiser te escolher, nem acha. Mas se Ele quiser te mostrar,
Ninguém responde. Eu tenho vivido isso na prática. Coisas inimagináveis em Deus. Amor das pessoas mais próximas. Vai ficar bravo comigo. Mas ele falou assim: filho, deixa esse negócio aqui de falar. Porque eu vejo seus vídeos e você só chora. Irmãos, eu não estou depressivo, amém? Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu descobri o meu propósito. Sabe, quando você descobre aquilo que Deus quer na sua vida, você pisa num lugar que depois você não sabe viver fora. Tem um louvor, você sabe cantar? Quem já pisou, canta aí. Aleluia! Já pisou o Santo dos Santos em outro lugar. Não sabe viver onde estiver. Clama pela glória de Quem já pisou do Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Você afastar a sua cadeira e se jogar no chão. Nós estamos aqui no ambiente de glória. E no ambiente de glória os milagres acontecem. Deixa o Espírito Santo falar com você, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia! Pastores e liderança, andem no meio desse povo e botem as suas mãos e orem por eles. Mulher com mulher, homem com homem. Orem por essas pessoas. Você tem que saber orar em línguas. Libere palavras de adoração a Deus. Só tu és santo, só tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Você que pode orar em línguas. Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Agora nem Não há nada
Eu provei em mim o mais doce amor, se puder esquecer a memória de
Essa noite com certeza é um marco. Na cidade, não somente na cidade, mas em toda a região, mas principalmente muitas vidas que estão aqui hoje. Você sabe que Deus sinalizou coisas para você. E quando Deus sinaliza coisas, é o momento de você começar a caminhar na direção do que Deus. Você vai ouvir nesses dias as notícias, as direções a respeito do ministério e tudo que Deus está fazendo através dele. Basta você acompanhar, e como diz a Escritura, basta você ir seguindo a nuvem. A nuvem está se movimentando, você vai indo atrás dela e Deus te conhece. Se você pudesse colocar de pé, todos de pé, por favor, que se podem. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, nosso coração é grato, o meu coração é grato. Os nossos corações, os teus filhos, nós somos gratos por tudo, mas principalmente, ó Deus, por essa noite, onde o Senhor está reativando os sonhos, mostrando, Deus, novos caminhos, desentulhando poços, para fazer toda a tua boa vontade, em nome do Senhor Jesus. Porque, queridos, por mais fantásticos que esses homens e mulheres tenham sido, eles tiveram o tempo deles. Noé teve seu tempo, Elias teve seu tempo, Davi teve seu tempo, Paulo teve seu tempo, João teve, todos eles tiveram o tempo deles. Agora é o seu. Agora é o meu. Agora é o nosso. Que no tempo que nos for concedido pelo Senhor, marquemos a história da cidade e das pessoas para a honra e glória do Senhor. O grande amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida hoje e sempre. Amém. Não sai daqui sem abraçar pelo menos 2.000 pessoas. Que Deus te abençoe.